pessoal! Hoje nesta aula vamos corrigir as atividades solicitadas na aula anterior. Apostila 1, produção de texto, página 113, módulo 5. É aquele conteúdo do discurso direto, do discurso indireto, do discurso indireto livre. Questão 1. Releia os trechos abaixo e sublinhe os verbos dicende. Sublinhar, então, passar um traço embaixo da palavra. Qual palavra? Eles estão pedindo os verbos. Dicende, verbos dicende é aqueles que a professora comentou ontem, né, na aula anterior, que são aqueles verbos que nós empregamos para introduzir a fala das pessoas, as falas das personagens, ok? Letra A. Você é um ótimo lutador. Concedeu ao gigante. Quando ele usou concedeu, o que seria esse concedeu? Ele quis dizer assim, ó, atribuiu ao gigante, né? O gigante atribuiu a ele. Então, atribuiu é o início da fala, ele vai introduzir. Então, o verbo descende, passar um traço embaixo, concedeu. Letra B. E você também elogiou Robin Hood. Elogiou, ó, introduzindo a fala da pessoa, da personagem. Elogiou, verbo descende. Letra C. Amiguinho, meu amiguinho, onde é que você está? Perguntava, procurando localizá-lo. Ao vê-lo, estendeu-lhe seu bastão. Agarre-se aí, vou puxá-lo num minuto. Então, olha o verbo lá que eles utilizaram. Perguntava. Então, verbo descende, perguntava. Letra D. O que aconteceu, chefe? Indagaram. O que é se indagaram? Perguntaram, né? Questionaram. Então, indagaram, perguntaram, questionaram. Verbo descende. Início, né? Introduzir a fala de personagem. Letra E. Este gigante, explicou Robin, sem raiva. Quis atravessar a ponte primeiro do que eu. Brigamos e ele jogou-me no rio com uma cacetada. Uma paulada, né, gente? Então, olha aqui. Explicou. Explicou. Verbo descende. Letra F. Nesse caso, peço-lhe desculpas pela briga, disse o gigante, agora um pouco sério. Eu estava indo justamente a Sherwood para conhecê-lo e alistar-me no seu grupo. Se soubesse quem você era, teria economizado esforço. Ó, disse, o verbo descende. Exercício 2. Passe as frases abaixo para o discurso direto. Então, o que acontece nesse exercício? As frases, elas estão no discurso indireto, uma frase só. Então, nós temos que transformá-la no discurso direto. Então, vai aparecer, nós teremos que ter duas frases. Então, tem que apresentar 2 pontos, travessão. Por quê? Nós temos que dar fala direto para a personagem. Ok? Porque o discurso direto é a personagem que ela usa a própria fala. É ela que diz a fala no texto, tá? Então, letra A ficaria assim, ó. João Pequeno perguntou a Robin Hood se eles poderiam ser amigos. Então, eu tenho que transformar em 2 frases usando 2 pontos, ou travessão. Dar fala, né, para o João Pequeno. Ó, João Pequeno perguntou a Robin Hood. 2 pontos. Ó, fala direta do João.
Travessão. Podemos ser amigos? Letra B. Robin Hood pediu ao bando que soltasse o gigante. Robin Hood pediu ao bando, 2 pontos. Na outra linha, travessão. Soltem o gigante. Porque foi ao bando, né, o pedido. Então, soltem o gigante, a fala dele. Letra C. O gigante interrogou se estava falando com o rei Ricardo. O gigante interrogou, 2 pontos. Na outra linha, travessão. Estou falando com o rei Ricardo? Letra D. Robin Hood elogiou João Pequeno, dizendo que o gigante lutava muito bem. Robin Hood elogiou João Pequeno, 2 pontos. Na outra linha, travessão. Você luta muito bem. Perceberam, então? Nós usamos a fala direta. A personagem usou a fala, ok? Esse, então, discurso direto. Aparece o verbo descende, vai aparecer 2 pontos, vai aparecer travessão. Discurso direto. Exercício 3. Agora faça o contrário. Transforme estes discursos diretos em discursos indiretos. Então é o contrário. A frase ela estará no discurso direto e você tem que transformá-la no discurso indireto. Então ficará uma frase só, ok? Lembre-se de que para isso você precisará fazer algumas mudanças no texto original. Letra A. Nós não vamos poder atravessar os 2 ao mesmo tempo, avisou Robin, elevando um pouco a voz por sobre o som borbulhante das águas. Então, olha, uma frase só. Elevando um pouco a voz por sobre o som borbulhante das águas. Robin avisou que os 2 não poderiam atravessar a ponte ao mesmo tempo. Letra B. Algo surpreso com a insolência, Robin preveniu. Ainda está em tempo de voltar atrás, amigo. Ou quem tomará o banho sem pedir é você. Transformando, então, uma frase só, discurso indireto. Algo surpreso com a insolência, Robin previu que ainda estava em tempo de o gigante voltar atrás. Ou quem tomaria o banho sem pedir seria ele. Letra C. Este gigante, explicou Robin, sem raiva, quis atravessar a ponte primeiro do que eu. Brigamos e ele jogou-me no rio com uma cacetada, transformando em uma frase só, no discurso indireto, hein? Atenção! Robin explicou sem raiva que aquele gigante quis atravessar a ponte antes dele. Brigaram e ele, o gigante, jogou-o no rio com uma cacetada. Letra D. Se você atirar flechas com a metade da destreza com que maneja esse bastão, será um dos nossos, afirmou Robin, transformando o discurso indireto. Uma frase só. Robin afirmou que, vírgula, sem ele, atirasse flechas com a metade da destreza com que manejava aquele bastão, seria um deles. Atividade 4 agora.
Identifique os personagens que falam nos trechos a seguir. Bem tranquila essa questão. Você teria, né, que ler bem devagar, bem lentamente, lá no texto e interpretar para verificar de quem é a fala, quem é a personagem que diz essa fala. Então, letra A, parágrafo 5. Vou dar uma volta, rapazes. Esperem-me na orla do mato. Se ouvirem meu berrante, é sinal de que estou em apuros. Então, não demorem a chegar, por favor. Até logo. É a fala do Robin Hood. Letra B, vocês teriam que ler parágrafo 10. Saia do meu caminho, rapaz. Ou prefere tomar um banho de água gelada a esta hora do dia? Esta fala é do gigante, do João Pequeno. Letra C. Vocês deveriam voltar lá no texto, parágrafo 23. Que aconteceu, chefe? É a fala, os rapazes vestidos de verde. São eles que dizem essa fala no texto. Letra D, parágrafo 15. Espere aí, vou arranjar um pau como o seu. Prefiro arco e flecha, mas danço conforme a música. Quem disse essa fala no texto foi o personagem Robin Hood. Após o exercício 4, nós temos um pequeno texto entre linhas. Nesse texto, eles apresentam duas falas. Para vocês conseguirem assim perceber que o quanto as falas no texto narrativo, elas são importantes. O discurso direto, o discurso indireto livre. Por quê? Porque através das falas, através do discurso, através das falas da personagem, você consegue descobrir as características daquela personagem. Você consegue perceber se é uma personagem brava, se ela é meiga, se ela é grosseira, se ela é preocupada, se ela é uma pessoa agitada, através do discurso direto, através do discurso indireto. Então, é super importante vocês conseguirem perceber a diferença entre um discurso e o outro. Então, vamos lá. Olha, você já aprendeu que o modo de falar de um personagem também mostra a sua personalidade. Então, como ela é, né? As características dela. Olha só na fala. Saia do meu caminho, rapaz, ou prefere tomar um banho de água gelada a esta hora do dia? Nos leva a imaginar que se trata de uma pessoa truculenta. O que seria essa truculenta? Uma pessoa assim, grosseira, estúpida, nervosa. Depois ele diz assim, ó, no entanto, em seguida, o mesmo personagem, ela vai mostrar a outra característica da sua personalidade. Vai mostrar assim a docilidade dela, que ela é uma pessoa preocupada, que é uma pessoa zelosa. Então, olha agora a fala dela. Amiguinho, meu amiguinho, onde é que você está? Ele está preocupado, ele está zeloso, mas será que aconteceu alguma coisa? Perceberam a diferença de um discurso, a importância das falas no texto narrativo? Tá? Super importante, pessoal. Agora uma questão interpretativa. Página 115, o exercício 5. No início do texto é apresentada a rotina de Robin Hood e de seus homens.
Quer dizer, o que que eles faziam? Como que era então, tá? Ele e os homens dele, o que que eles faziam? O que eles costumavam fazer na floresta, tá? Então, a rotina deles na floresta. Então, era para você comentar assim, que o Robin Hood e seus homens costumavam, olha a introdução, hein? Não vão esquecer, pega uma parte da pergunta para fazer a iniciação da sua resposta. Então, olha lá. Robin Hood e seus homens costumavam passar o tempo treinando arco e flecha, esgrima, luta corporal. Também, né? Caçavam lebres, porcos, javalis, pequenas aves para a sua própria alimentação. Então, rotina, o que eles costumavam, né, fazer? Questão B. Por que essa rotina estava deixando o Robin Hood impaciente? Então, você tinha que explicar, né, que o Robin Hood, ele amava a aventura. Por isso, não estava satisfeito com aquela rotina, porque aquele modo de vida monótono, rotineiro, que ele não gostava, porque era sempre a mesma coisa. Questão 6. Durante o desenvolvimento da história, podemos perceber que há uma mudança de postura, tanto de Robin Hood quanto do gigante. Como eles se trataram ao se encontrar? Como ficou a relação entre eles ao final do texto? Então, você tinha que fazer uma explanação aí, tinha que explicar. No início, né, eles se trataram de maneira rude, então maneira grosseira. Aí a rivalidade levou-os a lutar pela prioridade na travessia da ponte. Depois, né, o que mais que a gente poderia pôr? Qual que é a sequência? Entretanto, ao ver que Robin Hood caiu no riacho, o gigante ele mudou a postura dele. O que ele fez? Ele demonstrou preocupação. Então, eles deixaram aquela rivalidade de lado e tornaram-se amigos. João Pequeno revela a Robin Hood que queria fazer parte do seu grupo e ele é prontamente aceito. Questão 7. Ironia é o uso de palavra ou frase no sentido oposto ao que normalmente expressaria. Então é assim, eu falo uma coisa pensando, querendo dizer outra. Um exemplo, entra uma pessoa, né, na sala, eu digo assim, nossa, como você é educada, entrou sem cumprimentar ninguém. Estou sendo irônica, o que eu quero dizer? Se ela entrou sem cumprimentar, ela é sem educação. Então, eu usei, né, uma frase pensando em outra, querendo dizer outra coisa, né? Então, aí a pergunta. O nome dado a um dos personagens é irônico. Identifique qual personagem é esse e explique por que seu nome apresenta uma ironia. Vocês têm que perceber, né? Descobrir que quem trata-se do João Pequeno ou o Joãozinho, o gigante, de acordo com o título. Porque seu nome é irônico porque não condiz com sua condição física, visto que ele é descrito como um gigante. Ok? Questão 8. A respeito dos elementos estruturais da narrativa, responda. Elementos da narrativa vocês sabem bem, né? Que praticamente quase todas as aulas a professora comenta com vocês, né? Tem que ter fato, tempo, lugar, personagens, né? São os elementos da narrativa. Então, pergunta. Em que espaço? Então,
espaço, lugar. Ocorre a luta entre Robin Hood e o gigante. Vocês tinham que responder, né? Tinham que interpretar lá. A luta entre Robin Hood, olha lá, a introdução, hein? E o gigante ocorre em uma ponte feita de um tronco de árvore sobre o riacho da floresta de Sherwood. Questão B. Super tranquila, essa é para ninguém ter errado, hein? Letra B. Qual é o foco narrativo nessa história? Foco narrativo, se é primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa, eu participo da história. Narrador, personagem. Terceira pessoa, eu não participo da história. Eu apenas conto. Eu só narro a história, ok? Então aqui, né? Letra B, foco narrativo, trata-se do foco narrativo em terceira pessoa. Essa não quero ninguém errando, hein? Página 116. Agora são questões de múltipla escolha. Bastante atenção, não pode ir chutando qualquer uma, hein? Tem que ler direitinho. Um elemento importante em um texto narrativo. Olha, novamente falando dos elementos da narrativa. Fato, tempo, lugar, personagens. Ó, ele está afirmando. São as expressões que indicam marcação temporal. Tempo, né? A ponte alternativa em que o trecho não foi usado com essa finalidade. Então, o objetivo a alternativa será aquela que não falará sobre tempo. Letra A, não pode ser naquele tempo, descarta. B, numa luminosa manhã de verão, é tempo, descarta. C, ao cair da tarde, tempo, descarta. Então, a resposta correta só pode ser a letra D. Algo surpreso com a insolência. Não fala nada de tempo, ok? Então, resposta correta, letra D de dado. Questão 2. Toda narrativa trata de um problema, que chamamos de conflito. O primeiro momento em que conhecemos o problema enfrentado por Robin Hood ocorre no seguinte trecho. Quem leu a história com bastante atenção, bastante dedicação, ia se lembrar que o primeiro problema que ele enfrentou foi quando ele, ao pisar uma das extremidades da ponte, percebeu que um homem muito mais alto e mais forte do que ele fez o mesmo, vindo da outra margem, lá do parágrafo 7, que foi o do João. Então, olha lá, a resposta da questão número 2 era a letra C. Questão 3. Marque a alternativa em que há a sequência correta dos personagens a quem se referem as palavras destacadas no trecho abaixo, retirado do parágrafo 30. Aqui são todos pronomes pessoais. Então, você tinha que perceber, o pronome pessoal estava se referindo a qual personagem, tá? Quando a frase é: eu estava indo justamente a Sherwood para conhecê-lo. Eu, personagem gigante. Para conhecê-lo, o gigante conhecer quem? Robin Hood. E alistar-me. Quem que é esse me? Gigante. Gigante. No seu grupo. Se soubesse quem você? O Robin Hood. Super fácil, tinha que só prestar atenção. Talvez até tivesse que ser feita uma releitura,
Mas muito fácil essa questão aqui, hein? Então, era a resposta certa, era a resposta A. Gigante Robin Hood, gigante Robin Hood. Questão 4. O travessão é usado não só para introduzir as falas de personagens, porque muitas vezes a gente fala assim, para indicar fala de personagem, travessão. Então, tomar cuidado com essa afirmativa, porque nem sempre, tá? Pode também separá-las da voz do narrador. Então, a perguntinha é, isso ocorre em que alternativa abaixo? Então, eu teria que fazer várias leituras, perceber onde tem fala de personagem e fala de narrador, tá? Então, é a resposta da letra B, B de bola, ó. Faça como quiser. É a fala da personagem. Aí entra a fala do narrador. Gritou o outro, exibindo um enorme bastão de madeira. Que tal um banho de cabeça rachada? Dúvidas podem perguntar através da agenda Edu. E até a próxima aula, pessoal!